Bem-vindos de volta à segunda parte da sessão da manhã. Para falar sobre o tema Tolling, a Toll for the Future, voltamos a convidar ao palco Christophe Boutin, presidente da ASECAP e diretor executivo da ASFA. So it's me again, sorry, but no, I will try to give some conclusion of the European study, which was done by ASECAP in 2024 and 2025. We are also working on a revised version this year that will include a new hot topic for European Commission. Of course, it's more relevant in the eastern part of Europe than it is here in Portugal, but still it's important to have that in mind, that the European Commission is really focused on everything connecting infrastructure on military mobility in Europe, because they've realized that if you don't have a good infrastructure network, then you're in trouble when you have to move your goods and troops to protect the borders. So the context of the study we did at ASECAP is really a context where we could see that in some countries, of course, Spain is an example, but as was shown in a Deloitte study, Portugal has also some case like that. It's a context where we are seeing partial toll abolition in some networks, which is not a very good news for us. And we will see that it may have a lot of impact regarding the environment, but also budgets, public budgets, the quality of infrastructures. And in the background, we still have this data that overall in Europe, the road transport accounts for 21.1% of total EU emission. Of course, it's a smaller share in countries which are relying a lot on fossil energies, such as Poland or Germany. And it's a higher share, but doesn't mean higher emission per vehicles in countries which relies on the renewable energy or nuclear energy. Some key figures for Europe regarding road. 93% of inland transportation is done by road. 74% of freight depends on motorway. If I make a small focus on France here, we have the same figures. And just to give you an example, the kilometers traveled by passengers on the French highway network is twice what is traveled on the high-speed train network. And if you look at freight, the freight on the highway, the concession highway network, is 4 times bigger in terms of ton traveled than what it is on the railway network. So it's really essential for the economy of the country and of the continent. 73% of all greenhouse gas emissions of transports are related to road. And it's a sector when we can see that there is still a growth in demand, especially for freight, which is increasing year after year. And we have seen almost 40% of increase since 2000. Why concession matter? Concession, but most of you know that very well, is an integrated contract where you finance, you maintain, and you operate the infrastructures. And that gives obligations through the contract to the operator to get the best level of service on those 3 operations. What it ensures is that the infrastructure is delivered without pressure on public budgets. You rely only on toll. You transfer risks, and people very often forget that there are some risks connected with concession, and we've seen that for instance, with COVID, where the traffic was, of course, clearly affected by the sanitary crisis. We have kind of recovered. In France, the traffic is back on this normal track, except that there is a big miss that we haven't recovered at all, and we were not compensated for that. The concession also enables high standards in terms of safety, in terms of maintenance, environmental responsibility, and it fits the funding needs of the infrastructures being a long-term investment mechanism. It gives also transparency because you have an independent operator from the grantor.
and he has to provide KPIs. He has to provide financial reporting. He has to provide many data to the different grantor body or regulation body. I've seen that you have a regulation body here in Portugal. We have one in France, and they check every kind of economic side of the concession. It's also a tool for the future because it allows us to invest in the different priorities we still have to invest into. Traffic management, we can still invest to integrated systems, traffic management systems, but also capacity improvements for widening some highways that will allow us to reduce congestion and enhance safety. It also supports investments in digital motorways. Connected vehicles are a reality now. Most of the new vehicles are connected to their infrastructures, and we know that in a few years now, we will see some autonomous vehicles starting to run on the networks, and we know that it's not feasible if there is no information coming from the infrastructure. Equity, that was something very interesting in your study, meaning that the toll is also a tool that can be modulated according to social priority of the states, and you can imagine a system where there is some fairness for the different category of users while paying their toll. That doesn't mean suppressing toll, but that means that everyone has to pay his fair share. Decarbonization, that's of course a very important topic for us. We have to invest on the service area to implement the charging points. In France, 5% of the traffic for light vehicles is already done by electric vehicles, fully electric vehicles. And we know that the first trucks are already there and that the demand is going to rapidly grow. Just to give you an idea, the total park of electric trucks in France is 1,600 vehicles. And what's now in the factory, on the only factory in France, is double that. And we know also that in Germany, Mercedes has launched the e-Tros, which is the first Mercedes fully electric tractor for trucks. Which means that the shift towards electric vehicles is taking place right now in the trucking industry, and the service providers operating in the eastern part of Europe are seeing in their fleets those electric vehicles coming. And that means new kind of charging stations, because of course the charging stations dedicated for light vehicles do not operate well for trucks. That's a new round of investments that's needed. Military mobility, I talk about it. I think that in France, Spain, Portugal, probably the network are ready for the needs. But if you go further east in Europe, in Poland, for instance, some investments were really needed to reinforce some bridges because a lot of equipment was shipped towards the eastern border due to the crisis between Russia and Ukraine. Climate resilience, we are seeing new phenomenon, new weather phenomenon that were not existing before. For instance, Escota on Côte d'Azur has experienced on one of his bridge over a river some flooding that were supposed to happen every 30 years, and 4 of them have occurred in the last 3 years. So something is really going wrong compared to what it was when the infrastructure was calculated. And we have to adapt to that. That means, for instance, widening some bridge, but also adding capacity and checking the structure of the infrastructure. New mobility, I talk about electric vehicles, autonomous vehicles, but also shared services which are developing, especially close to the metropolitan area. So the calculation of the study, and that was really a safe estimate, I would say, and because these are only the investments that we know we can do in the next 10 years, between 2025 and 2035.
and not the one which are not mature. For instance, electric road systems, which may happen or not over our networks, which will cost thousands or at least hundreds of millions of euros in the future. They are not accounted for in those figures, but still you can see that taking only for 10 years what we estimate for new investments in the toll network of Europe, it's 72 billion euros over those 10 years. So that's really a huge funding need that probably public budget cannot fund. It's also fair, but that has been said already, user pay principles. This is a foundation of fairness and sustainability. It's perfectly regulated through European legislation, which is transposed in almost all of the countries. The directive Eurovignette being the most important one, but you also have directives regulating what should be the standards on the European network, what should be the different access to refueling point, and a directive about classification of CO2, which personally I think it would be interesting to have the same kind of classification in all countries of Europe, because it's really really difficult to make calculation on that. So if we were to perform that investment plan, that would mean the socio-economic benefits in the futures. Today, the network in the ASECAP different countries is over 80,000 kilometers. That almost 50,000 employees all over Europe, 37 billions in total revenues, 7.5 billions invested every year, 6 billions of VAT generated, and 14 billion return to government in taxes. That's today. And if we do the plan, or the investment plan, that means the equivalent of almost 100,000 one-year employment. I'm not sure if it's correctly written here, but you see what I mean. So it will not be done, of course, over 1 year, so it has to be split over the different years it will be done, but still it has a direct impact on the economy, which is interesting. And of course, those kind of jobs, they are local jobs. And it will generate more than 20 billions of revenues in tax, creating value for the different countries. The concession tolling are based on Green Deal on Fit for 55 objectives. They are fully compatible with those targets of the European Union. We are compliant with the different regulations, as I said. It will include also free flow tolling that you are already operating in Portugal. We are starting to develop it in France. I know that even a Portuguese company will be running one system very soon, I hope after summer in the southern part of France. There will be connected infrastructure, climate resilient infrastructure. So you will find details, of course, in the manifesto. But what we have done is a call really at the European level to promote and recognize tolling, promote the concession model, reinvest in tolling frameworks, defend the user pay and the polluter pay principle, ensure some policy coherence, and strengthen the legal coherence. This is important because, as I often say, many elected officials believe that when the motorway is built, done, and paid for, it's over. It's there. It will stay forever. You don't need to pay for maintenance to upgrade it because it's good. Unfortunately, it's not the case, or fortunately for us. And the Spanish example has shown it very well, and that was described in your study. You just have to wait 5 to 10 years and you will see potholes on the highways. You will see bridges that structures do not support heavy good vehicles traffic. You will see an increase, of course, in traffic if you don't have tolls, because tolls are also a way of controlling traffic. You will see increase in accidents, in also something which is not very well known, but on the service areas in Spain, the level of crime has also risen. So
this is a lot of things that may happen if you don't take care of the highway network. So concession model on tolling mechanisms are instruments that should be used now to fund the future infrastructures. And this is really what you want to achieve with this Congress, so thank you for that. The concession model, they are not relics of the past. We believe they are very relevant for the future for the reasons I explained. And also, tomorrow, the priorities we want to put forward are such: decarbonization, mobility. We put that at European level, as I said, because this is really the way to catch attention of the European deputies. Improving mobility, in some places it's still very important, protecting biodiversity. And last but not least, ensuring economic cohesion across Europe. It's very important. We see every day, for instance, in France, traffic crossing the country, coming from Spain or Portugal, going to Germany, Austria, Poland, you name it. And that really makes the force of Europe, I think, and I believe it's really important to have this cohesion. So, as a conclusion, very easy. Do not dismantle that system. It works. It has delivered a good infrastructure. It will deliver good and modernized infrastructure in the future. It will bring green, resilient, and inclusive mobility systems. And I believe that Europe really needs that in the future. So, thank you. Para debater o presente e o futuro das concessões rodoviárias, chamamos ao palco o moderador desta mesa redonda, o jornalista e subdiretor do ECO, André Veríssimo, e os oradores João Jesus Caetano, presidente do IMT, Paulo Carmona, presidente da IP, António Pires de Lima, CEO da Brisa, Luís Silva Santos, presidente da Ascendi, e António Ramalho, chairman da Luz ao Ponte. Acho que é uma ordem, não é? Muito bem. Muito bom dia a todos. Vamos então arrancar aqui com o nosso painel, onde vamos poder debater muitas das questões que hoje já foram abordadas esta manhã, com quem, digamos, que tem a mão na massa. E vou começar ali pelo João Caetano. João, temos isenções, portagens na A4, A13, A22, A23, A24, A25, troços da A28, isenção parcial na A6 e A2 e suspensão de portagens para veículos pesados na A41 e em troços da A19 e A8. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma. Estas isenções todas, na perspectiva do IMT, fazem sentido, porque lá está, aumentam a coesão, são em áreas onde não existe alternativa, ou este modelo arrisca-se a estar aí longe demais? Bom dia, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Bom, o modelo de financiamento das infraestruturas rodoviárias é algo que podemos discutir e vamos ter que discutir. As portagens não são, ao contrário, não são, do meu ponto de vista, o único mecanismo que verifica o princípio do utilizador, poluidor, pagador. Talvez seja o instrumento mais eficiente na persecução desse princípio. Nós temos, por exemplo, se pensarmos no sistema rodoviário nacional, que tem governanças diferentes para as diferentes infraestruturas, podemos pensar num sistema de financiamento que obedece ao princípio do utilizador-pagador, que resultaria, por exemplo, de, em sede de inspeção automóvel, verificarmos a quilometragem dos veículos e taxarmos essa inspeção em função
da real utilização do veículo, Hum. mas isso significava que teríamos que ter uma governança integrada de todas as infraestruturas e fazer a distribuição pelos gestores de forma muito clara. Nos transportes há um pouco essa lógica de distribuir a Certo. receita pelos O que nós temos em Portugal são governanças distintas, as infraestruturas de natureza local, geridas pelas autarquias, depois a IP gera uma rede nacional, depois há as infraestruturas de alta prestação, que são uma lógica de concessão, ou subconcessão. E, portanto, o modelo das portagens é aquele que, por um lado, preenche este requisito que me parece válido do utilizador poluidor-pagador e, por outro, aproxima a receita do gestor da infraestrutura. E isso, do meu ponto de vista, é importante se nós queremos uma gestão eficiente daquilo que são os ativos, os ativos rodoviários, a infraestrutura rodoviária. E, portanto, eu julgo que esse é o caminho a seguir, mas julgo que também é muito importante, e eu acho que vou responder à sua pergunta, de qualquer que seja o modelo, ele tem que ser muito claro nos pressupostos e tem que ser estável. Tem que ser estável por uma questão de permitir que os players, que os atores do sistema tenham alguma previsibilidade relativamente ao modelo. O próprio Estado tem que saber quais é que são as suas responsabilidades e como é que se relaciona com os concessionários nesse modelo estável. E, portanto, eu acho que há perigos reputacionais, operacionais e também financeiros para o Estado quando nós temos um modelo que está sistematicamente a ser revisitado por movimentos políticos. E eu julgo que isso é um risco grande que nós não podemos correr. E penso que no IMT nós defendemos que, de facto, temos que ter um modelo que seja muito claro do ponto de vista dos pressupostos que o sustentam, muito transparente e tem que ser cumprido e respeitado. E, portanto, do lado do IMT, aquilo que nós temos fazer é respeitar o máximo dentro daquilo que está, dentro da nossa esfera de influência e da nossa esfera de atuação, tentar cumprir com esse com esse modelo. propósito. Paulo Carmona, enfim, gostávamos de perceber qual é que é a visão do novo Presidente do Conselho de Administração Executiva das Instituições de Portugal sobre este tema. Deve prevalecer o princípio do utilizador poluidor-pagador? Já muito obrigado pelo convite e parabéns à APCAP pelos 25 anos. Na minha vida anterior já o escrevi várias vezes que às vezes há decisões políticas de isentar o utilizador pagador, mas há um custo e o custo tem que ser pago. Portanto, só temos duas opções, ou quem utiliza ou o contribuinte. Mesmo aqueles que não tenham carro e que não tenham condições para ter carro, utilizam os transportes públicos, acabam por pagar aquilo nos seus impostos, diretos ou indiretos. É uma opção política, muitas delas, com muitas opções políticas relativamente inconsequente, porque não se mede depois o alcance dessa decisão. E como tal, mas de qualquer maneira temos que respeitá-la, é uma decisão democrática e que envolve os representantes do povo português. Portanto, sobre isso não vou comentar neste caso. Vou comentar é que na questão das consequências, além de... Que consequências é que está a ter para a infraestrutura de Portugal? Além de eu dever gostar das intervenções do IMT, eu concordo completamente e gosto do que acabou de dizer o professor João Caetano sobre a questão da estabilidade, a questão da discussão do modelo de financiamento. Este impacto que nós tivemos recentemente nas portagens de aproximadamente 188 mais 20 milhões, somam 208 milhões, a somar cerca de 410 milhões de euros que nós já levamos, nós IP, já levamos de quebra de receitas devido às várias isenções desde 2010. E considerando que a execução que nós temos ambiciosa, quer a nível da RCM, quer a nível do cumprimento do contrato de concessão, o SLA do contrato de concessão,
envolve um grande esforço financeiro, não só agora, mas para o futuro. 1/3 das nossas receitas vem das portagens, 2/3 vem da CSR. Qualquer uma delas sob pressão, esta primeira sobre uma pressão política, a segunda, pela pressão ainda com uma dimensão assim não muito assinalável, mas dada a penetração previsível e desejável do veículo elétrico. Uhum. E, portanto, isso vai reduzir, obviamente, as receitas da IP. E há uma questão de discussão, aliás, com o IMT também e com o concedente, como é que nós conseguimos enquadrar nisto num grande modelo de financiamento, para não ter que ir ao Orçamento de Estado, porque as coisas têm que ser pagas, não é? Portanto, a compensação que existe das receitas. Uhum. Portanto, isso hoje em dia é um tema relativamente complicado e que nós, por via da estabilidade orçamental e estabilidade de portagem, temos que pensar seriamente e estamos em discussões quer com a tutela, quer com o IMT, para que consigamos compensar esta necessidade Esse buraco, desse digamos buraco assim, que é financeiro criado. nas contas da IP, que foi a grande prejudicada, entre aspas, com esta edição de portagens. Há a questão da beira interior, mas isso depois também foi, tem lá cá também uma comissão para ver como é que fazemos a compensação, mas sobretudo o ónus veio sobre nós e estamos a somar tudo, são quase 700 milhões de euros desde 2010 de quebra de portagens, e o nosso horizonte não é brilhante em termos de receitas, mas vamos trabalhar nisso. Muito bem. António Pires de Lima, e passando agora para os operadores. Temos autoestradas, enfim, já com uma idade avançada, portanto, há bocado faz 25 anos, portanto, um sinal de que já temos, de facto, autoestradas há muitos anos. Isso implica necessidades de manutenção acrescida, e este inverno vimos o impacto que fenómenos climáticos extremos podem ter nas infraestruturas, enfim, como aconteceu na A1. Temos também vagas de calor cada vez mais recorrentes, estamos a entrar numa. A resiliência das infraestruturas vai ser o principal tema nos próximos anos, e como é que isso se relaciona com este princípio do utilizador poluidor-pagador? Bom, muito boa tarde. Quero começar por dar os parabéns à APCAP dos 25 anos e dar os parabéns à APCAP e à Deloitte pelas apresentações tão oportunas que hoje aqui fizeram, que eu penso que era do interesse público que ganhassem destaque na comunicação social, porque muitas das mensagens que foram transmitidas e apresentadas são dados muito objetivos. Precisam de fazer o seu caminho para que tenhamos um discurso e um debate político mais racional, mais assente em factos e menos em emoções não fundamentadas. Sobre o tema do princípio do utilizador-pagador, eu faço minhas as palavras que já ouvi do nosso regulador, o IMT, João Jus Caetano, e do nosso concedente em algumas matérias, as infraestruturas de Portugal. Eu acho que quem pensa com um mínimo de racionalidade sobre estes temas facilmente chega à conclusão que, podendo existir exceções que têm que estar solidamente justificadas porque têm um custo, como aqui foi dito, o princípio do utilizador-pagador é aquele que melhor protege o bom funcionamento do sistema rodoviário nacional, não só das autoestradas, mas também fora das autoestradas, e já lá iria, e é aquele que permite alocar àquele que utiliza ou àquele que polui o custo que lhe corresponde. É o princípio do utilizador-pagador e do pagador-poluidor, que é um princípio igualmente importante, que é defendido através das portagens. São parênteses para lhe perguntar se as isenções que já existem, se no seu entender, são justificadas ou já vão para lá do justificado. Algumas terão a sua justificação política e a nós compete-nos sempre respeitar as decisões políticas. Mas há outras sobre as quais o seu custo, como aqui foi expresso, 600 milhões de euros por ano,
representa um custo que depois se generaliza a todos os contribuintes. E, portanto, os políticos também têm que ser responsabilizados por quem escrutina a qualidade das suas decisões, nomeadamente a comunicação social, quando constatamos que todos nós, contribuintes, estamos a pagar mais 600 milhões de euros de impostos para que veículos pesados frequentem as nossas autoestradas do interior, essa lenga-lenga de autoestradas que o André começou por referir no princípio, sem pagarem qualquer portagem. Ou quando turistas espanhóis frequentam a Via do Infante sem pagarem qualquer portagem. Qual é a lógica? Isso sai muito caro aos contribuintes, que são portugueses. E acha que no próximo Orçamento de Estado vamos ver mais isenções? Não Esse sei. risco? Não sei, não há eleições, portanto tenho esperança que desta vez não haja isenções também. Normalmente há uma correlação direta Exato. muito elevada. E, portanto, se estamos genericamente de acordo com o princípio do utilizador-pagador, eu penso que talvez aquilo que seja interessante pensar é qual é o modelo que melhor protege no tempo, no princípio da estabilidade e da transparência, esse critério do utilizador-pagador. É autoestradas geridas pelo Estado, onde o Estado se sente no direito, todos os anos, de questionar em troços que são determinados aleatoriamente ou em função de conveniências eleitorais, onde é que se vão aplicar as isenções, ou é através de contratos de concessão com entidades suficientemente credíveis e que têm, aliás, uma história de serviço a Portugal, seja a Ascende, a Brisa ou a Luz ao Ponto ou outras, que faz só com que Portugal tenha a melhor rede de autoestradas de toda a Europa e as mais seguras. Isso é um capital que é gerido por empresas privadas, representadas na ASCAP. A apresentação foi da Deloitte, não foi feita por nenhum dos operadores. E, portanto, faz sentido abdicar deste capital de qualidade, de segurança, de experiência, de racionalidade e que garante depois a persistência do princípio do utilizador-pagador, em nome de um outro modelo que desconhecemos e que, para o qual não sabemos se temos capacidade? Eu acho que não. Acho que esta discussão vai ter que se ter, porque estão-se a aproximar o fim do período das concessões atuais, Já lá vamos, sim. mas em nome precisamente dos critérios que aqui foram apontados pela IP e pelo IMT, estabilidade, perenidade, previsibilidade, eu acho que Portugal tinha tudo a ganhar em manter este princípio do utilizador-pagador com gestão privada, sendo que as receitas das portagens, à cabeça ou durante o processo das concessões, vão sempre parar ao Estado. Portanto, aquilo que os privados têm é uma taxa de retorno pelo investimento que fazem ou pelos serviços que garantem. Mas, portanto, a melhor forma de garantir perenidade nas portagens e do princípio do utilizador-pagador é, de facto, um modelo de concessões que assente no capital, na experiência, no saber fazer dos operadores privados, sejam eles a Brisa ou outros, porque é óbvio que as concessões devem ser atribuídas em função de concursos e de concorrência, que é muito forte entre nós. Nós estamos aqui sentados os três, mas estamos sistematicamente a pensar como é que podemos ficar com as concessões uns dos outros. Estou a olhar aqui para o meu colega da esquerda e sei que é isso que lhe está na cabeça. E portanto, acho que Vamos fazer essa pergunta. esse é um princípio importante. Por outro lado, diz bem, aquilo que temos pela frente nos próximos 30 anos, não só em termos de resiliência das nossas rodovias, vias rodoviárias, das autoestradas, que são aquelas que estão melhor preparadas, mas também das estradas nacionais, seja para fazer face aos incêndios ou para fazer face às tempestades. Não há aqui estações suaves, porque passamos hoje em dia diretamente de um inverno muito duro para um período de temperaturas extremas, recomenda investimentos crescentes nas nossas autoestradas, a que há que somar os investimentos na digitalização, na cooperação com todas as entidades que cooperam connosco na gestão destes fenómenos, na autonomização dos veículos, porque não tenha dúvidas nenhumas, dentro de 10 a 15 anos, as nossas autoestradas serão, em 80% a 90% dos casos, utilizadas por veículos autónomos, que garantem muito maior segurança, aliás, na gestão da própria mobilidade. E depois há um investimento que tem que ser feito e que pode ser, obviamente, em função das receitas
das portagens, das receitas que o Estado obtém através deste modelo, na rede rodoviária nacional. Porque nós temos uma taxa de mortalidade nas estradas nacionais que é mais do dobro daquela Das que existe autoestradas. nas autoestradas. Portanto, é um conjunto de argumentos, do meu ponto de vista, muito fortes e sólidos, que recomendariam que mantivéssemos o princípio do utilizador-pagador no futuro e que tivéssemos em linha de conta o extraordinário capital que representa o saber fazer, a capacidade, as provas dadas do setor privado neste setor nos últimos 30 anos. Uhum. Luís Silva Santos, a Ascendi, enfim, como outros operadores, também teve autoestradas que enfim, foram incluídas nesta isenção, aprovada em 2 anos consecutivos no Parlamento. Que impacto é que essas isenções tiveram, quer no tráfego, quer nas operações do grupo? Como é que isto chega aos operadores privados? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite da APCAP, ao Sr. Presidente, e os parabéns pelos 25 anos. Indiretamente aí à sua pergunta, o primeiro ponto importante é que o que já foi extensamente dito aqui anteriormente, que tem a ver com a questão na minha opinião, e enfim, foi o que passou um bocadinho, do erro que foi, mas é uma decisão política legítima, mas o erro que foi, na nossa opinião, a questão da abolição das portagens. Essa sim, nestes troços todos. E se mais outras razões não fosse, até por uma razão até mais técnica e prática, que é que estes sistemas estas portagens que foram abolidas, quase praticamente todas, tinham a ver com as estradas ou com as autoestradas que não tinham portagem no início, nos famosos escudos, onde foram introduzidas portagens a posteriori. Uhum. Essas portagens foram introduzidas sob o regime de multi-lane free flow, portanto aquilo vulgarmente chamamos os pórticos, não é? E isso é um sistema sofisticado de cobrança de portagem que permite um conjunto de modulações enorme. E, portanto, hoje em dia, o sistema que existia montado nas estradas onde as portagens foram abolidas, permitia, com maior facilidade, ter encontrado 1000 outras soluções que não esta solução Isenções total. parciais, modulações. Parciais, por horas, por dias, por o que quiser. Uhum. Portanto, havia Tarifários havia mil adequados. soluções de resolver a questão do problema da coesão territorial, que foi o grande argumento, Uhum. que não esta decisão que tem um conjunto de outras consequências que já foram Os políticos sabiam disso. extensamente, sim, os políticos sabiam disso, já foram extensamente discutidas. Portanto, a primeira questão da abolição de portagens é uma questão de princípio. Uhum. Essa sim é o mais grave. O segundo são consequências, não é? Basicamente, que é, no nosso caso específico, há aqui duas frentes completamente diferentes. Uma tem a ver com, na renegociação, numa das renegociações que houve entre a Ascendi e o Estado português, relativamente às concessões, as receitas de portagem passaram integralmente para o Estado. Portanto, nós passámos a ser um cobrador de portagens Uhum. que, em teoria, supostamente entregávamos a receita de portagem ao Estado. Na prática não entregamos porque ficamos com ela por conta da receita, dos custos de disponibilidade, mas em termos formais é uma receita que é entregue ao Estado. Portanto, nós somos operadores das portagens e, portanto, o que basicamente aconteceu é aquilo que acontece muitas vezes na vida dos privados, que há cá uma das partes que viola o contrato ou decide, toma uma decisão unilateral de alterar o contrato. Basicamente as partes têm que se sentar e, ao chegar ao acordo ou não chegar a acordo, e resolver pelas vias que o contrato prevê. Portanto, Uhum. eu diria é uma questão de contas. Exato. O que não é questão de contas, e portanto isso vai-se resolver. O que não é questão de contas é a questão que se falou há bocadinho, da estabilidade destes contratos e do que está por trás disto. Porque nós, de facto, na Ascendi, ao longo destes anos, acabámos por montar um back-office sofisticado, não só em termos de pessoas, mas especialmente em termos de sistemas, Uhum. sofisticado para processamento de portagens, que nos permitiu, nomeadamente, avançar para se tornar isso um serviço. Prestamos não só em Portugal, não só às nossas concessões, mas a outras concessões em Portugal e outras concessões fora de Portugal. Se esse É óbvio serviço deixa de que a fazer massa, sentido. em qualquer negócio, a massa Uhum. crítica pesa. E, portanto, ou de repente deixamos de ter essas concessões, perdemos um pouco de músculo.
E esse perder de músculo, para mim, é muito mais importante que a questão da negociação agora das contas que temos que acertar, da violação do contrato. Obviamente que isso é tudo importante, vai ter que ser resolvido, mas o importante para nós é, no fundo, uma pessoa termos a operação montada com uma estabilidade, com contratos de determinada duração, e que, de repente, aí subitamente são totalmente interrompidos e que nos obrigam a refazer a nossa estratégia. Basicamente, esse é o grande impacto. E essa negociação com o Governo está em curso. Eu diria que está a dar os seus primeiros passos. Está a dar os seus primeiros passos. Foi só 1 ano e meio que acabaram os processos. Exato. Mas fez uma pergunta sobre o tráfego. O impacto do tráfego é significativo. Portanto, há dois casos, nos dois casos mais visíveis, que é o caso da A25 e o caso da A13. No caso da A25, estamos a falar de 25% de aumento de tráfego, direto. Mas não podemos, é importante mencionar um tema que foi mencionado há pouco, que é que já tinha havido um conjunto de descontos importantes nas portagens nos anos anteriores. Portanto, esta abolição não é uma abolição que veio sobre a portagem original, já havia portagens, reduções muito significativas. No caso da A25 era já mais de 60%. Face à portagem original com que a concessão foi ganha. E, portanto, e no caso do Pinhal anterior, para acabar, que é no caso da A13, naquele eixo, diria, Coimbra entroncamento até a A23, aí tivemos impactos de mais de 50%. Mais de 50%. Até o impacto é significativo. António Ramalho. Portugal, tudo indica que vai ter um déficit das contas públicas este ano, enfim, mesmo que pequeno, e as contas públicas vão estar cada vez mais pressionadas pelo envelhecimento da população, aumento das despesas de saúde, a pressão sobre os serviços públicos. Com tantas prioridades a que acudir, esta opção pela isenção pode criar aqui, de facto, uma situação em que, no futuro, com todas estas despesas em cima da mesa, a rede rodoviária passa para segundo ou terceiro plano e temos uma deterioração da rede. André, antes de mais, uma palavra à APCAP e naturalmente aos seus 25 anos, ao Manel, ao Rui, pelo excelente trabalho que estão a realizar, e dizer também que é um prazer voltar aqui a sentar-me ao pé das concessões, neste meu novo casaco de não executivo na Luz ao Ponte. Deixa-me dizer duas coisas sobre isto, André. A primeira coisa é conceptual, e eu isto tenho que dizer. O direito de portagens é um direito sobre a infraestrutura. E sendo sobre a infraestrutura, é um direito do Estado. O Estado promove a infraestrutura e tem direito às portagens. Isto é um conceito. Portanto, a propriedade do direito não é uma propriedade privada. Ela é transferida para o privado por se achar que o privado gera melhor determinados ativos através de um contrato de concessão. O direito, na sua origem, é do Estado. E, portanto, eu só estou a dizer isto porque, depois da conversa do Paulo Carmona, eu tinha dito ao Paulo que lhe ia dizer umas coisas e agora vou-lhe dizer coisas muito piores e estou com medo que ele tenha um colapso aqui. Porquê? Porque, sendo do Estado, naturalmente, o conceito que o Estado foi testando com o seu próprio modelo, através deste modelo do utilizador-pagador, eu não falo de poluidor-pagador, não gosto nada deste conceito de se misturar as coisas, porque senão os carros elétricos não devem pagar, por exemplo. Portanto, o utilizador-pagador é um conceito racional de criar um tipo de pagamento do serviço prestado, que envolve, obviamente, a manutenção pesada, o serviço prestado, as qualidades dos serviços prestados, que em Portugal teve um sucesso enorme, à custa da brisa, vamos ser muito sinceros, que foi, digamos assim, até estrategicamente o modelo inicial, e que criou um produto AAA. Nós temos um produto AAA em todos os sentidos. Sinistralidade 50% abaixo daquilo que é a sinistralidade média, 4,61 em termos de reconhecimento da qualidade das nossas autoestradas, 6,41 contra, ou 6,1 contra 4,49 em média, e temos, digamos assim, uma qualidade reconhecida por toda a gente a um preço ligeiramente mais baixo. O que é que acontece? Acontece que há pessoas que agora dizem o modelo pelo qual se utiliza esse sistema deve ser um sistema triplo C, que é com custos para o contribuinte. Porquê? Porque os custos são sempre os mesmos.
podem ser assumidos ou pelo utilizador, podem ser assumidos pelo beneficiário potencial, é o conceito da contribuição do serviço rodoviário, ou é o conceito que foi utilizado, por exemplo, nas mais-valias urbanas em relação a determinadas áreas que beneficiaram das pontes, etc., no tempo, por exemplo, da criação da Ponte 25 de Abril, mas que são modelos, digamos assim, que já de si não são justos e são muito virados ao financiamento, ou então pode ser assumido pelos contribuintes. E é uma decisão de todos nós. Eu estava convencido, e vinha beneficamente a pensar que o prejuízo máximo ia utilizar como prejuízo máximo para aquilo que era as últimas decisões de abolição de portagens. Portanto, o meu princípio, para dizer bem a verdade, não é da abolição de portagens, é a inexistência de portagens. Tem que haver portagens, ponto. E não há sequer sentido de fazer autoestradas sem portagens, a menos que queiramos um modelo com custos para o contribuinte. Não é um modelo sem custos para o utilizador, é com custos para o contribuinte, para sermos clarificados neste modelo. Eu vinha com uma visão benéfica, dizendo que isto custava 156, 157 milhões, que foi a primeira previsão, digamos assim, de custo que existiria pelas últimas abolições. E esse valor é um valor que aparentemente não cria um grande drama no momento atual. No momento atual porquê? Porque estamos a viver um momento em que as finanças públicas vivem com algumas margens e com superávitos considerados nos últimos 3 anos sucessivos. E, portanto, o que é mais 150 milhões? Aliás, nós perdemos a noção do milhão. Há bocadinho estávamos a aprovar a PSU trouxe mais, foi dito que trouxe mais 20 milhões de custos por uma medida muito inteligente, que é a medida de pôr as pessoas a trabalhar, eventualmente, digamos assim, numa primeira fase, sem perder o direito à PSU, e os 20 milhões foi considerado que não era nada, não tinha valor sequer, nem mereceu nenhuma discussão específica sobre isso. Quando são 20 milhões, nós já perdemos esta noção, e portanto 150 milhões são 150 milhões. Só que o problema é que isto é contabilidade de caixa. O problema é que nós estamos a falar sobre o valor patrimonial dos portugueses. E eu, para os 157 milhões, fiz as contas e queria dizer ao Paulo que entre a IP que eu lhe deixei e a IP com menos 157 milhões, tu perdeste 8 bilhões 735 mil milhões. Ok? O valor da tua companhia, utilizando como pressuposto que o valor do desconto é igual ao valor daquilo que é o crescimento da receita proveniente da inflação, portanto não estou aqui a pôr prémio de risco no discounting de cash flow, custa 8,375. O problema é que agora falaste a 604 milhões e isto passou para 33,824 mil milhões. E isto é o Estado que paga, é o Estado que perde. Isto é o valor que a nossa geração instantaneamente perdeu do ponto de vista do ativo, se tivesse que fazer o market to market daquilo que é os valores dos ativos que os portugueses possuem. Por isso, as decisões não são sobre 150 milhões, são o que é que isso representa do ponto de vista da receita futura que estamos a descurar em termos da valorização estrutural do próprio património. E isso preocupa mais. Portanto, não é tanta contabilidade de caixa, se conseguimos ou não conseguimos passar com mais 150 milhões ou menos 150 milhões, porque isso vai ser sempre uma discussão muito pouco relevante. É sobretudo aquilo que nós estamos a destruir de valor patrimonial essencial a um modelo que estava a correr bem. Porque se este modelo não tivesse a correr bem, nós não éramos AAA. Portanto, tínhamos algumas coisas que funcionavam mal. Mas o modelo funcionou bem durante anos. E o funcionar bem durante anos foi criando um valor específico que poderia ser potenciado, porque se não for feito desta forma, é obviamente o prejuízo que vamos colocar sobre gerações futuras que estamos a criar enquanto decisão presente. Isto é, para ter um benefício aparente de 150 milhões, estamos a criar um valor, e eu vou voltar outra vez ao valor anterior para ser mais simpático, estamos a criar um valor de destruição do património dos nossos filhos, dos nossos netos, de 8,375, em termos globais do ponto de vista de market value. Tudo isso concorre para mantermos o modelo. E isso concorre fortemente para manter um modelo, não pela contabilidade de caixa, mas sim pela valorização estrutural de um valor que chama a atenção é do Estado. Isto é o Estado a deitar abaixo um valor seu. É dizer que não reconhece que algo que possui tem valor. E esse algo que possui tinha valor e obviamente o contribuinte não o pagava porque os utilizadores o pagavam. E esse era o grande benefício. Quem é que vai pagar este valor? Naturalmente o contribuinte.
Portanto, para além de todos os efeitos, digamos assim, que o contribuinte já tem em relação a outras exigências que a armadilha geracional nos coloca, objetivamente vai ter que pagar um adicional se nós não conseguirmos colocar adequadamente o valor que temos sobre os nossos ativos. E é isso, André, que me parece, digamos assim, o ponto fundamental desta história, é que nós estamos a criar um modelo que é em si incongruente, porque estamos a criar um modelo CCC, com custos para o contribuinte. Estamos a criar um modelo de autoestradas com custos para o contribuinte. É tão simples quanto isso. João Caetano, volto a si. O IMT atua como concedente das atuais concessões rodoviárias, sendo que em muitas delas temos pedidos de reequilíbrio financeiro, nomeadamente por causa do período da pandemia, mas também por outros motivos. As primeiras decisões parecem ser mais favoráveis às concessionárias. A tendência será para que os prazos das concessões acabe por ser dilatado? Não, isso terá que ser decidido em comissão de negociação. Não? Eu separaria dois tipos de pedidos de reequilíbrio financeiro. O primeiro, relativamente ao Covid. As 5 concessões em que as receitas das portagens são suas, reclamaram o direito a pedir um reequilíbrio financeiro a quando a decisão de condicionar a mobilidade das pessoas durante o período da pandemia. E o Estado, após análise dessa circunstância, considerou que não é um direito reconhecido esse reequilíbrio financeiro, porque as empresas que gerem essas concessões não foram consideravelmente afetadas na sua capacidade operacional ou financeira durante o período da pandemia, ao contrário de outros setores da economia. Obviamente que eu não vou revelar muito daquilo que é a nossa estratégia. Estão aqui 3 das concessões, ou 2 das empresas que gerem 3 concessões que estão em contencioso com o Estado. Há pedidos de arbitragem que estão a correr, não há nenhuma decisão transitada em julgado, só uma das concessões é que ainda não ativou o mecanismo de contencioso, porque tem um instrumento próprio que é o Tribunal Arbitral. Mas eu estou otimista relativamente a esta nossa estratégia, que é não reconhecer esse direito de reequilíbrio financeiro, porque consideramos que, de facto, a pandemia atingiu todos os setores da economia, atingiu alguns setores da economia de forma mais agressiva que outros, e as concessionárias não foram afetadas do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade operacional e financeira. Mais ainda, beneficiaram de alguma forma do movimento inflacionário no ano seguinte, com taxas de inflação de 10%, que se refletiram naquilo que são as receitas das concessões por via da cobrança de portagens indexada ao aumento das portagens, ao aumento da inflação, à inflação. O aumento a inflação não foi refletida no aumento das portagens, foi criado aquele programa de apoio à utilização das portagens, mas as concessionárias receberam essa receita, não é? Uhum. E, portanto, esse movimento, eu penso que a estratégia do Estado tem sido muito clara. Caso haja decisões desfavoráveis, o IMT irá sempre recorrer para... O IMT, enquanto representante do Estado, irá sempre recorrer. Elas terão sempre que ser, se as concessionárias ganharem esse contencioso, esse reequilíbrio será convertido em extensão de prazo, por decisão da altura da pandemia. E, portanto, esse é um universo de pedidos de reequilíbrio financeiro que está a ser tratado com uma estratégia muito, muito própria do nosso lado. As outras, por várias vicissitudes das alterações dos contratuais, a isenção de portagens, redução, outros problemas, essas tipicamente são resolvidas em sede de comissão de negociação. Vai ser esse o caminho. Paulo Carmona, quando as concessões terminarem, revertem para as infraestruturas de Portugal, como é que a IP está-se a preparar para assumir este encargo e esta responsabilidade? Ou se essa preparação também passa por subconcessionar essas concessões quando reverterem para a infraestruturas de Portugal? Bom, há falta de indicação em contrário, cumpre-se o contrato de concessão, ou seja, reverte, no final da concessão, reverte para a IP. E nós temos de estar preparados para que isso aconteça. Faltam 2 anos para a primeira concessão terminar, em 21 de dezembro de 2028,
Da falta de novas indicações e enfim, não temos capacidade divinatória sobre o que é que o governo pensa, ou pelo menos que o governo comunica, para já resta-nos ir cumprir e estamos preparados para essa possibilidade. O que irá acontecer, ou o governo tomar uma decisão, o governo concedente, tomar uma decisão de prorrogação, de lançamento de novas concessões, etc., isso não nos compete. Compete temos que a previsibilidade que está no contrato de concessão recai em cima da IP e nós temos é que nos preparar. António Pires Lima, enfim, a grande renegociação, no caso da Brisa, é o contrato de concessão da BCR. Consegue-nos fazer um ponto de situação? Como é que está essa negociação? Eu posso fazer uma referência só sobre aquilo que é público sobre esse tema, mas antes queria dar nota do nosso inconformismo enquanto operador privado e Grupo Brisa com o comportamento do Estado relativamente ao tema que aqui foi referenciado pelo João Jus Caetano. Nós não concordamos minimamente com a estratégia que o Estado anunciou relativamente a não reconhecer o direito das concessionárias de autoestradas serem justamente compensadas pelos enormes prejuízos que tiveram por decisões tomadas pelos governantes, porque não foi dada a liberdade às pessoas para poderem circular, e isso implica uma restrição objetiva imposta pelos governantes, que tem que ser compensada. Será a denegação do Estado de Direito, se as concessionárias não virem reconhecido pelos tribunais esse seu direito, e acho até estranho que o Estado, na altura com outros governantes, se tenha aprestado a garantir a compensação a outros setores, como aos casinos, que viram explodir o negócio dos casinos online quando estávamos sobre pandemia, e tenha negado às concessões rodoviárias esse mesmo direito. Há aqui um duplo critério que é completamente incompreensível à luz da consistência. Mas não deve haver também um princípio de defesa dos contribuintes nesta matéria? O interesse dos contribuintes, vá. O que deve haver, do meu ponto de vista, é o funcionamento do Estado de Direito, que prevê que em contratos de concessões, factos absolutamente inusuais e que são devidos a decisões, porque, repare, podia ter havido uma pandemia e o Estado ter decidido, como aconteceu na Suécia, dar liberdade às pessoas para tomarem as suas decisões individuais de circularem ou não circularem. Mas não foi isso que aconteceu com cada um de nós. O André ficou obrigado a ficar em casa durante vários meses por decisões dos ministros e saía de casa e pegava no automóvel e imediatamente era parado pela polícia para se dirigir para casa. A carteira de jornalista ajuda nesse aspecto. Portanto, houve decisões tomadas em nome da saúde pública, que eu não questiono se estavam bem ou mal tomadas, e que tiveram um impacto direto sobre a estrutura financeira de contratos de concessões assinados pelo Estado português. E não tenham dúvidas nenhumas que o impacto de uma decisão negativa dos tribunais portugueses sobre estes direitos de concessão na reputação de Portugal como mercado de destino de investimento vai ser brutal. Isto será a capa dos grandes jornais internacionais, porque a prática noutros países, como aconteceu na Grécia, foi pagar aos concessionários privados. E a Grécia não é um país mais rico do que Portugal. Também tem contribuintes que sofreram muito no tempo da Troika. Portanto, nós no Grupo Brisa estamos a tomar as providências e até já temos casos julgados em tribunal arbitral que nos foram favoráveis. Agora, há aqui outra peculiaridade que o Estado português também inventou, que é a de debater e recorrer sobre decisões de tribunais arbitrais. O que é que faz um Estado de Direito forte e reconhecido por investidores? É que as decisões de tribunais sejam previsíveis. Aquilo que o Paulo Caetano aqui estava a dizer há pouco, relativamente ao tema do princípio do utilizador-pagador. Previsíveis. E, portanto, quando se reconhece o direito de um tribunal arbitral, é suposto que as decisões do tribunal arbitral sejam acatadas por todas as partes. Ora, nós criamos aqui uma nova evidência, também com os governantes anteriores, mas que não foi alterada, que é o Estado recorre em qualquer circunstância de qualquer decisão do tribunal arbitral, mesmo quando aqueles que representam o Estado votaram a decisão que foi tomada pelo tribunal arbitral. E, portanto, isto introduziu aqui um clima de imprevisibilidade sobre o que é que se vai passar neste tema, imprevisibilidade no tempo, porque os tribunais demoram imenso tempo a decidir, e depois os recursos para o Supremo Tribunal também demoram mais tempo,
E depois sobre a decisão final, porque quem vai decidir finalmente sobre estas matérias são os juízes do Supremo Tribunal, que basicamente são todos nomeados pelo Estado. Bom, e portanto eu não queria deixar de dar nota aqui do enorme inconformismo do Grupo Brisa com esse sistema que foi montado pelos políticos, parece estar ótimo, e que põe em causa o funcionamento adequado de um Estado de Direito moderno e civilizado. O segundo ponto diz respeito às renegociações da concessão. Eu acho que realmente este é um ponto menor, porque, e vou-lhe explicar porquê. Porque a renegociação do contrato de concessão da BCR não substitui a disputa do contrato no fim do mesmo. Aquilo que estamos a tratar são de aspectos, se quiser, que não são secundários, como a ligação ao aeroporto, que era suposto estar a funcionar em 2017 e que parece que só vai estar a funcionar em 2035, no melhor dos casos, ou em 2037, na perspectiva do concedente, da concessionária, e Portanto, portanto... para lá do prazo da concessão. Para lá do prazo da Para concessão. lá do prazo de concessão ou no limite do prazo de concessão. E, portanto, obriga aqui uma renegociação. Obriga a aumentar o prazo da concessão. Obriga a uma compensação, que terá que ser decidida, do nosso ponto de vista, porque não faz sentido nenhum que o atual concessionário seja obrigado a construir uma ligação a um aeroporto que só vai iniciar funções depois dessa concessão terminar. E, portanto, aquilo que o Estado fez, neste caso bem, acho que foi nomear uma comissão de renegociação em abril ou maio do ano passado e que está a evoluir, portanto, nesse aspecto não está a dar os primeiros passos, está a ter reuniões regulares, com comportamento regular, com representantes do Estado que têm demonstrado competência e assertividade para defender os pontos de vista do Estado, como é normal, e que esperamos possa produzir um resultado relativamente não só ao tema do aeroporto, mas também a outras obras de melhorias de acessos à rede da BCR, que possa produzir resultados ou conclusões a seguir ao verão. Portanto, há ainda também o tema da A2 e da A6, que agora também foi introduzido, as isenções e a forma de compensação da Brisa neste tema. Portanto, tudo isto é público, eu estou a falar de coisas públicas, mas a nossa expectativa, enquanto Brisa, é que este trabalho possa produzir conclusões e estar ao serviço dos nossos governantes para decisões políticas nos meses de setembro, outubro. É essa a nossa expectativa enquanto Grupo Brisa. Mas esta renegociação não evita que em 2035, ou no limite em 2037, 38, por aí, a concessão da BCR venha outra vez a ser posta a concurso, nos termos em que o Estado entender. Portanto, não é uma extensão administrativa da concessão. Acho que isso é importante separar uma coisa da outra, porque o princípio da concorrência não pode, obviamente, ser afetado relativamente àquilo que é o prazo normal da concessão. Da concessão. Então, poderá não ser sequer estendida, é isso? Extinguida? Estendida. Não, pode ser estendida, mas por um período que se considere razoável, adequado, legalmente suportável e para fazer face unicamente a estes custos extra que a Brisa pode vir a ter, respeitando o princípio da neutralidade financeira entre as partes. Bem. Luís Silva Santos, a Ascendi, quando chegar àquela altura, também vai concorrer às concessões da Brisa? Essa não vou ser eu a estar cá nessa altura, seguramente. Em 2038 é pouco provável que seja eu a tomar essa decisão. Vamos ver, eu acho que temos aqui uma questão muito antes dessa. Temos a questão de 2028, foi agora falado há uns minutos, em que a primeira concessão vai expirar, que é da Autostrada do Atlântico. E a Ascendi também E estará que, interessada não, nisso. mas antes disso, Sim. neste momento, o que ouvimos hoje é que a IP está preparada para receber, não temos nenhuma indicação do Estado português até Certo. hoje, o que é que pretende fazer quando temos a primeira à porta daqui a 2 anos. Eu, usando aqui a palavra do António, usando aqui, também estamos um pouco inconformados que com um tema desta importância, que vivimos agora
também na primeira parte deste congresso, a apresentação do ter sido discutido em França, e é para 2031 a primeira, portanto ainda tem mais uns aninhos à frente, e fizeram um grande debate sobre isto, com todas e há ideias relativamente claras sobre isso. Neste momento, nós estamos a 2 anos que a primeira concessão termine, e não temos sequer ideia se vai haver, se a ideia é fazer concessão, se não é fazer concessão, se que modelo. O que seria normal, pelo menos os operadores estivessem minimamente informados do que é que, até para planearem sobre o próprio futuro, Claro. do que é que irá acontecer. Portanto, a minha preocupação é estar antes dessa. Obviamente que nós temos como definição, Mas se o modelo for o mesmo, na nossa estratégia, temos os mercados Portugal, Espanha e França como os mercados-alvo da nossa atividade. Portugal é o nosso mercado principal e, portanto, por princípio, nós estaremos interessados em qualquer concessão, em qualquer concurso público relativamente a contratos, quer de concessão, quer de operação, porque nós preparámos internamente, quer em Portugal, quer em Espanha, para sermos quer operadores das nossas concessionárias ou podemos ser operadores de concessionárias que não são nossas. Portanto, qualquer contrato que tenha a ver com a operação de uma infraestrutura da autoestrada em Portugal ou em Espanha, nós estaremos sempre interessados. Bem. António Ramalho, é a sua vez. Não. Também era do António, claro. Também não, António, exato. Não, o contrato da Luz ao Ponto, enfim, também é um processo de renegociação em curso. Não sei se nos pode dizer alguma coisa sobre isso. Se há avanços, não há? Não, deixa-me dizer, antes de mais, André, deixa-me só sublinhar e complementar o Sim, António. fosse até de forma porque o António breve, a ver assumiu, se nós sim, temos- porque o António, aliás, assumiu aqui, digamos assim, a coragem de ter dito um bocadinho o que pensava sobre estes processos que têm a ver com o facto excepcional do Covid. E eu, antes do António falar, até estava a pensar que ia ter um processo de renegociação em que me iam pedir mais dinheiro pelo facto de eu ter tido um surto inflacionista a seguir, mas graças a Deus que o António defendeu esta tese, e mais que isso, dizer o seguinte, é que o modelo que foi estabelecido de prorrogação de prazos como forma, digamos assim, de compensar o sistema, parecia trazer aquilo que eu não estava aqui nessa altura, estava na banca, me aconteceu naturalmente, que foi prorrogação de prazos de todos os créditos, em função, digamos assim, de uma situação anormal que se baseava num modelo de confiança tradicional. Eu esperava que fosse esse modelo funcionar, infelizmente não. Partilho totalmente aquilo que o António disse, ainda acrescentando que este princípio de prorrogação natural era, digamos assim, a solução que me pareceria, digamos assim, mais adequada, vistos os prejuízos causados pelo Covid naquilo que é o tráfego por decisão do Estado, e muito bem. Dizer um bocadinho em relação à Luz ao Ponto, só explicar um bocadinho que a Luz ao Ponto não é exatamente uma situação semelhante a todas as outras, porque a Luz ao Ponto é uma concessão de travessias. Às vezes as pessoas esquecem-se disso e não fazem essa reflexão. É uma concessão de travessias do ponto de vista estratégico e, aliás, ela é estudada na Universidade de Stanford exatamente por ser um aspecto particularmente original de ter sido, digamos assim, um modelo de travessias, tanto mais que foi adotado um modelo estratégico em que, de alguma maneira, para todas as travessias do Tejo, num determinado espaço, elas ficavam reservadas, digamos, a quem tivesse, digamos assim, esta concessão, que foi ganha numa determinada altura, já há 26 anos, e que assegurava os dois modelos. Isto tem diferenças, deixa-me dizer, do ponto de vista, um bocadinho para explicar, tem diferenças do ponto de vista operacional, porque, por exemplo, tem processos de pendulação que podem levar à irrelevância das opções, o que significa basicamente que permitem, por exemplo, que haja sistemas de portagem apenas num só sentido. Isto é, porque, e isto é verdade, quando só há duas opções, se houvesse mais opções, se calhar poderia, digamos assim, um modelo opcional ou de irrelevância opcional já não funcionar. Tem um sistema de pendulação que permite descontos de frequência, que permite serviços de integração com estruturas locais. Tem um sistema que, por outro lado, não tem concorrência modal, o que significa que não tem alternativas, portanto, impõe sobre ela a redução da sinistralidade e a gestão dos acessos. E tem um sistema integrado que leva, digamos assim, a uma maior integração até com as estruturas de política ambiental. O exemplo disso é que, por exemplo, um dos grandes sucessos da Luz ao Ponto é ter resolvido um problema ambiental relevante no estuário do Tejo através da criação de um modelo que agora toda a gente não se recorda que existiu e que era um modelo muito relevante e que foi criado através de uma fundação que foi capaz de ter feito toda a proteção do estuário do Tejo e ter estabilizado este modelo. Este efeito é tão relevante que leva a uma diferença substancial que todos entendem. É que, de tal maneira, é uma concessão de travessias que os proprietários da Luz ao Ponte não são proprietários financeiros, são proprietários construtores.
É a única de todas as concessionárias que mantém, digamos assim, essa tradição de manutenção e preservação dos modelos de construção dentro da sua estrutura. Porquê? Porque é de prever que a evolução, sobretudo a evolução hoje em dia, com a alta velocidade para a Espanha, a ter, digamos assim, como base a nossa estrutura aeroportuária, a estrutura aeroportuária ser a sul do Tejo, que isto traga uma nova exigência do ponto de vista das travessias e, portanto, dê novas oportunidades dentro de um quadro concursal específico. Portanto, nesse sentido, a Luz ao Ponte não é bem um assunto, é um assunto muito atrativo, há de ser muito sexy, muita gente há de querer olhar para isto como um todo, naturalmente, e a verdade é que o Estado terá, com certeza, todas as hipóteses de refletir aqui qual vai ser o modelo adequado para, no momento certo, que ainda por cima será um momento antes das grandes expansões que vão existir a sul, poder, digamos assim, desenhar um modelo mais adequado e colocar Na isto perspectiva da dentro do Luz ao quadro. Ponte, devem ser as 3 travessias na mesma na concessão e eventualmente inclusive o túnel ao Gesto de Faria. André, o que eu disse foi exatamente o que eu disse, portanto não disse mais nada. Portanto, sobre isso já não tenho, já não vou É dizer isso, mais não é? nada. Estou habituado a não responder a jornalistas também. Dar-me aí esse direito, Muito bem. mesmo com toda esta posição. Mas isto só para dizer que é uma concessão ligeiramente diferente de todas as outras, pelas características próprias de ser uma concessão de Vou travessia. só fazer uma. Depois, se tiverem alguma questão que queiram apontar sobre estes temas, mas eu queria fazer uma ronda final muito rápida, porque já estamos acima do nosso tempo, só para perguntar. E João, começava por si. Vamos imaginar que temos uma segunda geração de contratos de concessão. De forma rápida, quais é que devem ser as prioridades? Que desenho é que devem ter esses contratos? Bom, eu considero que a nova geração de contratos, primeiro temos que ver sobre infraestruturas que já estão construídas. Exato. O foco tem que estar na operação, na manutenção e em garantir níveis de serviço que vão ao encontro daquilo que são as expectativas das populações e dos atores económicos. Nesse cenário, as portagens podem ser também mais baixas, por exemplo? Serão certamente via a diretiva Eurovinheta, que retira, que, portanto, tem um modelo mais dinâmico de definição da portagem, que tem a ver com a real utilização, com a carga, a poluição dos veículos e também com o nível de congestionamento das infraestruturas. Isso abre espaço, do meu ponto de vista, a uma lógica de gestão das portagens dinâmica, que permite, de facto, olhar para principalmente nas grandes áreas urbanas, conseguir, através das portagens, de certa forma, gerir aquilo que é o tráfego e o acesso às grandes cidades. Mas dizia eu que essa nova geração de contratos, essencialmente, vai ter que ter em conta a operação e a manutenção e vai ter que ter um nível de flexibilidade maior do que os atuais contratos, porque o sistema de mobilidade e transportes tem uma dinâmica de transformação atual que não acontecia há muitos anos. E nós, de facto, temos de ter a capacidade de ajustar aquilo que é a relação entre o Estado e as entidades que previsivelmente poderão assumir a gestão dessas infraestruturas com uma maior flexibilidade. Temos riscos acrescidos, temos os impactos dos eventos extremos sobre as infraestruturas e, portanto, temos que ter, de facto, essa capacidade de resposta e de adequação àquilo que são as circunstâncias do momento. E o desafio, obviamente, da digitalização e da descarbonização que vão permitir infraestruturas mais inteligentes. E, portanto, eu julgo que os contratos têm que ir no sentido de permitir que todas essas dimensões sejam incorporadas numa gestão operacional, seja ela atribuída a concessões a empresas privadas, seja elas geridas pela IP. Paulo Carmona, também de forma breve, e tem um apontamento que queria fazer, não é? Se me permitir, muito rápido. Eu não disse que a IP está preparada, disse que a IP se está a preparar para o final das concessões reverterem para a IP. No sentido, estamos a falar há bocadinho, o argumento em relação às portagens do utilizador-pagador, no sentido da estabilidade e previsibilidade, as concessões vão acabar. É um facto, pelo contrato. Não sabemos se vai haver prorrogação, se vai haver novas concessões, portanto, é isso. E para isso temos de estar preparados, a não ser que haja qualquer indicação em contrário, nesse modelo de previsibilidade. Segundo, nós temos aproximadamente 17.600 km no Plano Rodoviário Nacional, dos quais estão executados 80%.
perto de 3.000 quilómetros estão concessionados ou subconcessionados pela IP a privados. Obviamente que há um modelo possível, até porque nos demos bem com ele no passado, de o concedente, o governo, achar que poderíamos fazer novas subconcessões ou concessões, mas de certa maneira o modelo que será mais viável e com maiores sinergias é agrupar em termos regionais, precisamente para permitir, regionais em termos locais, em termos contíguos, para permitir aos operadores as sinergias na questão da manutenção e na questão eventualmente de novas construções. Portanto, isso é algo que está em cima da mesa, não nos competirá a nós, IP, tomar essa decisão, mas estamos abertos a todas as sugestões, ficar com as concessões, fazer novas concessões, fazer subconcessões das estradas que estamos a construir no Plano Rodoviário Nacional, mas isso, felizmente, não é nossa decisão. Estamos cá para cumprir, estamos cá para nos preparar para um modelo previsível do fim das concessões. António, que prioridades é que devem ter esta nova geração de contratos, se lá chegarmos? Bom, eu creio que aqui posso concordar com muito gosto com aquilo que o João José Caetano estava a referir enquanto regulador. Acho que a orientação deve ser no sentido de preservar o princípio do utilizador-pagador. Esse princípio defende-se melhor com concessões atribuídas que possam ser geridas por entidades privadas e que tenham em linha de conta todas estas dimensões de inovação, de digitalização, de autonomização dos veículos, de dar resposta aos temas da sustentabilidade, obrigações de serviço, como nós hoje em dia, por exemplo, procuramos fazer com as áreas de serviço que criamos e que são muito valorizadas pelos clientes. Tudo isso são fatores determinantes, para além do preço, que, do meu ponto de vista, deviam determinar o novo modelo de concessões. Esse modelo... Eu penso que a tendência, mesmo até na própria definição de contratos públicos, mas agora aqui estamos a falar de concessões, é que a matriz de escolha e definição de concessões obedece a critérios que vão para além do fator do custo e do preço, porque cada vez é mais relevante prepararmos e termos as nossas infraestruturas preparadas para um futuro que dentro de 20 ou 30 anos é seguramente muito diferente daquele que tivemos nos 25 anos passados. Não é? Uhum. Luís, podem ser ou devem ser contratos mais curtos, com revisões mais periódicas, o preço das portagens pode ser mais baixo nesse contexto? Não, eu diria, estou de acordo basicamente com o que disse o António, mas há aqui um tema que foi mencionado que é relevante. Não temos que ter um modelo de concessões único. Aqui vamos ter diferentes casos. Vamos ter casos de concessão como a terceira travessia ou como algumas que estão nos planos de investimentos anunciados do Estado português, em que são investimentos novos, em que tem que ter um volume de investimento à cabeça significativo de construção, e isso eu diria que esse provavelmente é um modelo mais parecido com o modelo de concessões que temos hoje, e depois temos o conjunto das concessões que vão terminar. Mais para operação e manutenção. E aí eu diria que há haverá uma liberdade maior do Estado, tendo em conta todos estes pontos que foram lançados. Há uma coisa que eu acho que é mais importante do que tentar replicar o que temos, é encontrar uma solução que faça sentido. E, portanto, acho que todos estes pontos que o professor João Caetano falou são relevantíssimos, porque temos que encontrar aqui uma solução que faça sentido para todos. Agora, há uma coisa que é certa, na nossa opinião, e que é aquilo que já foi aqui falado várias vezes, que é a excelência que nós atingimos em Portugal na operação dessas infraestruturas. Acho que seria um disparate total desperdiçar. Portanto, eu diria que, independentemente do mapa que vier a acontecer e do que for acontecer, eu diria o natural é que os atuais players hoje em Portugal e outros que venham e outros que saiam, mas quer dizer, que se aproveite o know-how que existe em Portugal e que seja em grande parte com base nesse know-how que existe, que fique a gestão destas infraestruturas nos próximos 20 ou 30 anos. Eu estou convencidíssimo pessoalmente que é o que vai acontecer. António Ramalho, para terminarmos, de forma breve. De forma breve, nós temos uma opção, e eu espero que o Estado escolha a opção correta, entre o CCC e o AAA. O CCC é termos uma estrutura de autoestradas com custos para o contribuinte.
pronto, é uma solução como outra qualquer, vai ter as consequências que vai ter de degradação da atividade, a incapacidade do Estado de manter, etc. A outra é um AAA, que é manter, digamos assim, a qualidade que está aqui estabelecida, com o princípio de que a portagem é sempre um direito de Estado e, portanto, que pode ser configurado da melhor forma, passando para o privado e pondo o privado, digamos assim, em termos das suas exigências, lembrando que as exigências da inovação, que a condução autónoma vão impor, da circulação com base em inteligência artificial, que modelos de gestão de descontos e de portagens dinâmicas vão implicar, ao nível daquilo que a sensorização e a digitalização já permitem, vão pôr novos desafios também de sustentabilidade, que naturalmente, na minha opinião, o privado gera melhor e com mais exigências aquilo que são estes benefícios de uma solução AAA. E, portanto, eu como odeio a solução CCC, até porque nunca ninguém teve oportunidade, mas eu já tive oportunidade de gerir um CCC. Portanto, como odeio a situação de CCC, gostava que não tivéssemos uma solução com os custos para o contribuinte, gostávamos que tivéssemos uma solução que fosse a melhor possível com custos para o utilizador. Muito bem. É a opção. Só antes de terminarmos, dizer que a engenheira Ana Paula Vitorino não se pôde juntar a nós devido a um imprevisto de última hora. Muito obrigado aos 5 por este vivo debate. Foi um gosto. Obrigado. Para encerrar a sessão da manhã, convidamos ao palco o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo. Estão-me a ouvir? Agora sim. Muito bem, caro Manuel Melo Ramos e em si todos os presentes, saudar só o Paulo Carmona, bem-vindo a estas andanças, Paulo, agora que te juntaste nesta tua nova missão, saudar o João Caetano e agradecer a todos estarem aqui. Eu acho que, obviamente, a primeira coisa que eu vos queria dizer é dar os parabéns pelo 25º aniversário da APCAP, é obviamente um momento marcante. Também celebrar o 53º aniversário da ASECAP, da Associação Europeia dos Concessionários de Autoestradas, que se assinalou neste mês de maio. E, de facto, eu acho que nós não temos a mínima dúvida que nós temos uma rede rodoviária que é um ativo estratégico, uma rede que é um AAA, como dizia o António agora mesmo, e é uma rede que é um fator de competitividade para a economia, um fator de coesão territorial, um fator de mobilidade, e é isso que nós queremos manter. E, de facto, as concessionárias serão e continuarão a ser uma peça absolutamente fundamental deste nosso puzzle. Não tenho a mínima dúvida disto, e este Governo não tem a mínima dúvida disto. Nós queremos concessionárias que sejam fortes na construção, na operação, na manutenção e continuem a fazer crescer esta rede para que seja maior e ainda melhor. É certo que somos parceiros exigentes, nem sempre de acordo, e, portanto, nós nunca vamos abdicar de defender aquilo que entendemos que é certo, mesmo se for recorrer para decisões do arbitral, coisa que os próprios privados também o fazem, portanto, não entendo porque é que não poderíamos também fazer. Mas, de qualquer forma, parceiros exigentes, parceiros que queremos estar convosco, mas que queremos estar juntos e que entendemos que é absolutamente fundamental que estejamos juntos e, portanto, mais uma vez, saudar esta iniciativa da APCAP, saudar o tema que está aqui em debate, que é obviamente um tema absolutamente fundamental. O segundo tema que eu vos queria endereçar é fazer um agradecimento público pelo que se passou no início do ano. De facto, nós tivemos um conjunto um comboio de tempestades que nos assolou e acho que é notável aquilo que foi a capacidade de resposta das concessionárias. Aliás, aqui a Brisa merece uma nota pela questão da A1, mas também a comparticipação que fizeram nas isenções de portagens que fizemos na questão da A8 e A17 e A16 e, desculpem, A19 e A14 e, portanto, e todas as outras que, de facto, rapidamente repuseram a circulação. E acho que isso é uma demonstração cabal da importância das concessionárias, da forma próxima e, portanto, um obrigado em nome do Governo por aquilo que aconteceu. Posso-vos desde já dizer que nós precisávamos aqui de resolver um tema sobre o nosso pagamento e está quase.
Fica já aqui, posso-lhes dizer que ontem em reunião de secretário de Estado já passou, portanto está quase, mas aqui o agradecimento público, porque eu acho que é importante fazer estes agradecimentos nestes momentos. E, de facto, para também olharmos para a frente e para olharmos para aquilo que é a próxima década, nós vamos estar nos próximos anos num super ciclo de investimento infraestrutural em transportes. Nós vamos investir 70 mil milhões em Portugal. É um número absolutamente, comparado com o número alemão, é maior, em termos relativos, se quiserem. Temos um novo aeroporto, que é uma peça fundamental, que vamos ver agora, a 17 de julho, aquilo que é o seu relatório técnico, que vamos assistir no final de julho àquilo que é a entrega do relatório ambiental na APA. Temos a terceira travessia do Tejo, Chelas-Barreiro, que é também um investimento fundamental, que também ele próprio irá para a avaliação para impacto ambiental no final de julho, concomitantemente com a entrega do novo aeroporto. Temos o túnel Algés-Trafaria, que já foi lançado o seu estudo, lançámos há poucos meses o estudo do túnel. Temos a alta velocidade, enfim, um bocadinho agora, eu sei que há sempre esta tensão rodoferroviária latente, mas também aqui um projeto de concessões, um projeto em que nós acreditamos que é importante estar com privados e continuar a fazer. Temos 15 novas concessões portuárias a caminho. E temos, de facto, e falámos disto há um ano atrás, e eu falei-vos disto há um ano atrás, uma RCM que termina as nossas 33 vias prioritárias para Portugal, e que são, de facto, aquilo que é a peça fundamental, ou o elemento basilar daquilo que é a nossa estratégia rodoviária para o país. E vale a pena, se calhar, falar um pouco do que é que se fizemos nesta dimensão desde 2025, quando estive convosco. Nós, de facto, temos 33 investimentos rodoviários, são mais de 6 mil milhões de euros neste momento. Temos 4 que já estão em fase de obra, temos 6 em fase de concurso, 11 em estudo, 13 com estudos lançados e, portanto, tudo avançou. Falta lançar 2 estudos, agora nas próximas semanas, mas, de facto, destes 33, tudo foi feito e temos uma máquina, e aqui saudar a IP pelo seu esforço, mas temos uma máquina que está a avançar para garantir que isto é, de facto, a nossa prioridade e que acontece nos prazos que foram definidos. É também uma coisa, neste momento, bastante clara para nós. Larga parte destes investimentos serão novas PPPs. Ou seja, nós não pretendemos que seja a IP a construir estas vias sozinha, nós pretendemos criar novas concessões com início entre 29 e 2031, serão cerca de 500 quilómetros. Neste momento, um bocadinho mais, um bocadinho menos, enfim, estamos aqui a validar, mas a ideia é, de facto, vão ser, e aquilo que nós estamos a trabalhar com a IP e com o IMT neste caso, é lançar lotes que tenham simultaneamente novos investimentos e vias em operação. Que tenham algum CAPEX, sempre, idealmente, superior a 200 milhões de euros, e que tenham uma lógica geográfica destas redes viárias, ou seja, que tenham uma lógica de integração destes vales ferroviários que nós falámos o ano passado e que comecem progressivamente a avançar nesse sentido. E, portanto, estamos a trabalhar, enfim, em breve teremos mais novidades, mas deixar-vos esta noção, grande parte destas obras são, de facto, novas concessões, e vão reafirmar a nossa convicção que temos de ter concessionários fortes em Portugal. Não esquecemos do fim das concessões, Luís, e de facto o IMT e o IAP já foram mandatadas para começar a interagir convosco, leia-se, com a Autostradas do Atlântico, no sentido de começar a debater exatamente o processo de reversão e as alternativas que nós temos em cima da mesa, mas de facto ainda não tomamos uma decisão. Mas está mandatado e está em cima da mesa e nós estamos cientes do prazo que temos pela frente para cumprir. Só também notar, tudo isto que eu estou a dizer, e já vos falo mais sobre financiamento, mas não implica necessariamente onerar com portagens. Só para ficar completamente separada, a ideia de lançamento das concessões, neste momento, não tem associado a criação de novas portagens. Tem simplesmente
associado à lógica de envolvimento dos privados e deste ferramenta ou deste instrumento que para nós é essencial, que é a concessão, que é a forma que nós entendemos que é mais rápido conseguimos atingir e concretizar todos os nossos objetivos. E, portanto, esta noção fundamental de um plano que está em curso, de um plano que não para e de uma necessidade de colaboração futura com todos vós, no sentido de garantir mais investimento, mais capacidade de inovação, mais conhecimento técnico e, por isso, mais uma vez, a importância das concessionárias. Agora, é claro que continuamos com um desafio grande do ponto de vista da sustentabilidade financeira do setor e, na verdade, desde que falámos aqui no último ano, não melhorou. É óbvio que nós queremos uma rede, mais uma vez usando a expressão do António Ramalho, 3As. Isso não temos dúvida nenhuma. E sabemos que para fazer isso é preciso fazer crescer a rede, em alguma dimensão, mas manter a rede existente. E nós estamos com um déficit grande na manutenção da rede existente, sobretudo a rede IP, é notório. Estes eventos que nos afetaram este ano, e também, infelizmente, em vários anos, que tendem a ser cada vez mais repetitivos e mais regulares, impactam-nos profundamente a qualidade da rede e, portanto, nós precisamos de manter, de renovar, de adaptar a infraestrutura a esta nova realidade de alterações climáticas e destes riscos e destes eventos extremos que ocorrem. E, portanto, precisamos continuar a trabalhar no sentido da segurança rodoviária e há muito para fazer. Temos uma visão zero para concretizar e parte disso passa pelas infraestruturas e pela própria infraestrutura rodoviária e, por isso, eu de facto, só posso concordar. Eu não vejo razão nenhuma. Aliás, eu creio que vos disse isto ano passado e volto a afirmar, nós só tiramos portagens se formos obrigados. Portanto, só para ficar absolutamente claro, nenhuma das decisões foi nossa. E digo isto com orgulho, não digo isto com resignação, digo isto com orgulho. Nenhuma das decisões foi nossa, nós não queremos retirar portagens, as portagens são absolutamente fundamentais. Minto, talvez houvesse uma que fizéssemos, mas não era retirar, era uma isenção pontual que tem a ver com a VCI e que é uma nova experiência, mas que é uma coisa completamente diferente daquilo que estamos a debater. Mas salvo essa, tudo o resto entendemos que é uma falta de equidade, não ajuda à transição energética, não ajuda, não responde àquilo que é a nova realidade do país, que é um país que tem, obviamente, um setor do turismo muito forte e, portanto, que temos muito mais pessoas que nos visitam, ainda bem, mas quer dizer, estamos basicamente a descontar as portagens a estas pessoas. Portanto, nada disto faz sentido, nem equidade, nem na transição energética, nem naquilo que é o próprio sistema. Eu deixava também aqui um outro desafio, que é a Eurovinheta, que na verdade o João Caetano falou e que eu, para mim, continua a ser. Nós temos um novo enquadramento. Este novo enquadramento precisa de ser estudado. Aliás, um dos desafios que eu vos queria lançar enquanto APCAP é trabalhar connosco para estudar exatamente quais é que são os graus de liberdade e a forma como nós queremos aplicar a Eurovinheta. É absolutamente fundamental. Vai ser absolutamente crítico para esta nossa discussão. Mas este é também um desafio pela frente. E, portanto, resta-nos agora pensar como é que vamos avançar. E como é que vamos avançar nestas duas lógicas? O novo modelo de financiamento e o novo modelo concessório. Isso, para mim, é claro. E acho que há aqui duas novidades. Uma delas que é, de facto, temos um novo Conselho da IP. Este novo Conselho foi mandatado de forma muito explícita para reforçar de forma acelerada a sua área de concessões. Estamos, para breve, com uma reestruturação profunda do IMT, que irá também ela própria reforçar a capacidade de responder a isto. Porquê? Porque nós precisamos temos a AMT, que está sempre presente e que ainda ontem nos entregou um documento com um conjunto de princípios orientadores, muito útil, trabalhado connosco e, portanto, enfim, não está cá a engenheira Ana Paula Vitorino, mas também presente a participar, mas nós precisamos, do lado do Estado, criar uma equipa, um A-Team, se quiserem, continuando com a sigla das letras, um A-Team que seja capaz de pensar e de interagir convosco no sentido daquilo que é o novo modelo de financiamento e o novo modelo concessório. E é isso que estamos a fazer. Podemos e devemos fazê-lo mais rápido, mas é isso que estamos a fazer e é isso que queremos fazer. E, portanto, aqui
desenvolver-vos o desafio, que é, nós estamos a capacitar-nos, agora precisamos do lado da APCAP capacidade de resposta. Nós precisamos pensar nos novos modelos, nós precisamos pensar como é que nós vamos garantir que aquilo que é um ativo estratégico nacional, que é a nossa rede viária de alta prestação, é cada vez mais um ativo estratégico e conseguimos mantê-lo como tal. E, portanto, voltar ao início, voltar por felicitar a APCAP por esta discussão, por manter este congresso e voltar a dizer-vos que é importantíssimo continuarmos a estar juntos, a colaborar, a sermos parceiros exigentes, nem sempre de acordo, mas exigentes, para continuarmos a construir aquilo que é um objetivo comum, que é um país melhor, com mais crescimento e com infraestruturas que nos orgulhem para os próximos 100 anos. Muito obrigado a todos. Caros participantes do Congresso 25 anos APCAP, damos por concluída a sessão da manhã. Convidamos todos os presentes a dirigir-se ao espaço exterior para o almoço. Retomamos os trabalhos às 14h30. Obrigado.